Imagine um império tão poderoso que rivalizou com os Estados Unidos por décadas, influenciando o mundo inteiro e moldando a geopolítica moderna. Mas, em apenas alguns anos, esse colosso desmoronou. Essa é a história da União Soviética. A União Soviética, ou URSS, foi uma das superpotências mais influentes do século XX. Nascida da Revolução Russa de 1917, cresceu rapidamente, expandindo sua influência pelo mundo, desafiando o capitalismo e competindo diretamente com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. No auge de seu poder, controlava 15 repúblicas e possuía um dos maiores exércitos e arsenais nucleares do planeta. Mas, apesar de sua força, o sistema soviético começou a ruir, levando ao seu colapso em 1991. O que levou esse império a se tornar uma das maiores potências do mundo? E o que causou sua queda? Vamos explorar essa ascensão meteórica e seu colapso dramático agora. A Revolução Russa e o nascimento da URSS. Para entender a ascensão da União Soviética, precisamos voltar a 1917, ano em que a Revolução Russa mudou o curso da história. O Império Russo, governado pelo czar Nicolau II, estava em crise. O país enfrentava enormes desigualdades sociais, uma economia enfraquecida e os horrores da Primeira Guerra Mundial. A insatisfação popular culminou na Revolução de Fevereiro, que derrubou a monarquia e instaurou um governo provisório. Mas esse governo não durou muito. Em outubro do mesmo ano, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder na Revolução de Outubro. Lenin implementou um regime comunista, nacionalizando terras, indústrias e bancos. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, foi oficialmente fundada, unindo a Rússia e outras repúblicas sob um governo socialista centralizado. O governo de Lenin e a consolidação do comunismo. Lenin assumiu o comando da recém-formada União Soviética com uma liderança rígida, eliminando opositores e fortalecendo o regime bolchevique. Para recuperar a economia arrasada pela Guerra Civil, ele introduziu a nova política econômica, permitindo certa liberdade de mercado, especialmente para pequenos agricultores e comerciantes. Essa estratégia trouxe um alívio temporário, estimulando a produção e ajudando a estabilizar o país. No entanto, Lenin sofreu uma série de derrames e faleceu em 1924, deixando um vazio de poder. Sua morte gerou uma intensa disputa dentro do Partido Comunista sobre o futuro da URSS. Entre os principais concorrentes, Joseph Stalin e Leon Trotsky se destacaram, com Stalin eventualmente consolidando seu controle. Esse momento marcou uma virada na política soviética, pois as ideias de Lenin foram reinterpretadas e usadas para justificar um regime ainda mais autoritário, preparando o terreno para mudanças profundas na estrutura do governo comunista. Stalin e a industrialização da URSS. Após a morte de Lenin, Joseph Stalin emergiu como líder supremo da União Soviética. Seu governo foi marcado pelo autoritarismo e por uma industrialização acelerada. Stalin lançou os famosos planos quinquenais, que transformaram a URSS de uma economia agrária para uma potência industrial. No entanto, o custo dessa transformação foi altíssimo. A coletivização forçada da agricultura levou à fome em várias regiões, como a Grande Fome da Ucrânia, conhecida como Holodomor, que matou milhões. Além disso, Stalin governava com terror, promovendo expurgos políticos e enviando milhões para os gulags, campos de trabalho forçado. Mesmo assim, a URSS se tornou uma potência militar e industrial. E essa força seria crucial na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e a consolidação da URSS como superpotência.
A URSS entrou na Segunda Guerra Mundial em 1941, quando a Alemanha nazista quebrou o pacto Molotov-Ribbentrop e invadiu o território soviético na Operação Barbarossa. O conflito foi brutal e cidades inteiras foram destruídas, mas a resistência soviética foi feroz. Batalhas icônicas, como a de Stalingrado, mostraram a resiliência dos soviéticos. Com imensos sacrifícios, o Exército Vermelho empurrou os nazistas de volta e foi fundamental na vitória dos aliados. Em 1945, a URSS conquistou Berlim e se consolidou como uma das maiores potências do planeta. No pós-guerra, a influência soviética se espalhou pela Europa Oriental, onde regimes comunistas foram instalados sob controle de Moscou. Esse foi o início da Guerra Fria. A Guerra Fria e o conflito com os Estados Unidos. A Guerra Fria foi um período de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ambas as nações disputavam influência global, envolvendo-se em conflitos indiretos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a invasão soviética ao Afeganistão. A corrida armamentista levou ambas as potências a acumularem arsenais nucleares devastadores, criando o medo de uma guerra nuclear. Além disso, a corrida espacial colocou os dois países em uma disputa tecnológica. A URSS largou na frente, lançando o satélite Sputnik em 1957 e enviando Yuri Gagarin ao espaço em 1961. Internamente, a URSS passou por mudanças após a morte de Stalin em 1953. Nikita Khrushchev iniciou um processo de desestalinização, denunciando os crimes do regime e promovendo reformas. No entanto, ele foi substituído por Leonid Brezhnev, que reforçou o autoritarismo e manteve a economia sob rígido controle estatal. Os problemas econômicos e o declínio da URSS. Apesar da força militar e da influência global, a economia soviética começou a enfrentar sérios problemas nas décadas de 70 e 80. O modelo econômico centralizado não conseguia competir com o dinamismo do capitalismo ocidental. A baixa produtividade, a burocracia excessiva e a falta de inovação tecnológica enfraqueceram a economia. Além disso, os altos gastos militares da Guerra Fria pressionavam o orçamento do país. A Guerra do Afeganistão se tornou um desastre, semelhante ao que os Estados Unidos enfrentaram no Vietnã. Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985, ele tentou reformar a URSS com duas políticas principais: a perestroika, que introduziu elementos de economia de mercado, e a glasnost, que trouxe maior transparência e liberdade de expressão. No entanto, essas mudanças acabaram acelerando a crise. O colapso da União Soviética. Com a introdução da glasnost, a política de transparência promovida por Gorbachev, a censura estatal diminuiu e críticas ao governo se intensificaram. Cidadãos e líderes locais passaram a expressar insatisfação e reivindicar mudanças, resultando em protestos crescentes por diversas repúblicas soviéticas. Em 1989, a queda do Muro de Berlim simbolizou de forma impactante o enfraquecimento do comunismo na Europa Oriental, desencadeando uma onda de transformações políticas e a abertura para novos ideais democráticos. À medida que os ventos de mudança se espalhavam, países que até então estavam sob forte influência soviética começaram a buscar sua autonomia. Essa nova postura culminou em 1991 na declaração de independência por várias repúblicas, aprofundando a crise de coesão interna da URSS. Um golpe fracassado contra Gorbachev, articulado por setores conservadores do Partido Comunista, abalou ainda mais a autoridade central, demonstrando a impossibilidade de reverter o processo de reformas. Sem alternativas para restaurar a unidade, Gorbachev renunciou em 25 de dezembro
de 1991, marcando o fim da União Soviética. O vasto território soviético foi então dividido entre diversas nações independentes, com a Rússia assumindo o papel de sucessora legal. A URSS foi um dos impérios mais poderosos da história moderna. Ela emergiu da Revolução Russa, se tornou uma superpotência, mas acabou ruindo devido a problemas econômicos, tensões internas e desafios políticos. Seu legado ainda é debatido e as marcas de sua influência permanecem até hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Qual aspecto da URSS mais te surpreendeu? Até a próxima!